aqui onde tudo começou. Tantos sonhos que ganharam asas pra voar, espalhados pelo mundo sem jamais esquecer que esse é o nosso lugar. Portas que se abrem, caminhos a trilhar, mas sempre tem um jeito da gente se encontrar. E volta pra casa pra compartilhar histórias que inspiram pra gente se conectar. Aqui é ponto de partida e de chegada, aqui a nossa jornada é sempre celebrada. De volta pra casa pra compartilhar histórias que inspiram pra gente se conectar. Aqui é ponto de partida e de chegada, que a nossa jornada é sempre celebrada. De norte a sul, de areia e mar, a vida leva, mas faz a gente lembrar que Univale é raiz, é conexão, é força, é futuro, é inspiração. De volta pra essa casa do saber, pra celebrar, juntos pra somar. Aqui começou, aqui vai continuar, o ciclo continua pra gente se encontrar. Aqui começou, aqui vai continuar, o ciclo continua pra gente se encontrar. Bom, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma imensa alegria receber vocês para mais uma Semana Lumine Univale, que é um evento pensado para celebrar os nossos ex-alunos, diga-se alumni, compartilhar experiências inspiradoras e fortalecer os laços entre a universidade e aqueles que já trilharam caminhos brilhantes no mercado. Aqui, conhecimento, trajetória e inspiração se encontram para mostrar que a nossa história acadêmica continua viva e pulsante, mesmo depois da formatura. Agora, para conduzir a apresentação da nossa palestrante convidada, passo a palavra para a professora Ruth-Mary Lucinda da Silva, que será a mediadora desta conversa. Bem, boa noite, obrigada, Bárbara. Então, vamos à apresentação da nossa palestrante da noite, que é com muito orgulho que recebemos hoje, né? Então, farmacêutica esteta, pesquisadora e empreendedora, com trajetória que une ciência, inovação e educação. Possui PhD em nanotecnologia cosmética e atua como gerente de negócios e suporte técnico na empresa Nanoscope. Acumula uma sólida experiência como docente em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de estética e cosméticos, além de ser autora de diversas publicações científicas nas áreas de nanotecnologia, fotoproteção e biotecnologia aplicada. Também empreende no mercado digital, oferecendo cursos para profissionais da área estética, e é com muita satisfação que recebemos, então, hoje a Thaisa Bacarin, né, para nos agraciar aí com sua apresentação da belíssima trajetória. Então, Thaisa, com você. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Ruth, pelas palavras. É um prazer estar aqui, ter recebido esse convite, né, voltar e contar um pouquinho da minha trajetória aí ao longo desses anos. E espero que vocês gostem, né, da apresentação. Eu acabei trazendo um pouco da minha trajetória, um pouquinho da nanotecnologia, um pouco também sobre as tendências aí que estamos tendo tanto no mercado dos cosméticos, mas também no mercado da estética, né? Ruth, as perguntas eles fazem no final ou eles vão me interrompendo? As perguntas estarão aqui no chat e depois a gente passa para você. Beleza, então. Só um detalhe, Thaisa, perdão. Tem muitas salas de aulas que estão transmitindo diretamente, então o número de participantes ali, ele não é o número fiel, porque realmente é uma transmissão para uma sala, tá? São mais de 500 inscritos. Tá bom. Não tem problema, não tem problema. Eu vou compartilhar minha tela aqui, aí vocês só me dão o ok se tá tudo certo. Pera lá. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Então, novamente, né, é um prazer estar aqui com vocês, com todo esse pessoal que tá na graduação, que pretende atuar nessa área, ou que de alguma maneira já atua também, e contar um pouquinho da minha trajetória e também um pouco da minha experiência, o que eu estou fazendo hoje, e trazer novidades aí para vocês dentro da estética e dentro da nanotecnologia. Bom, como a Ruth me apresentou, né, então eu me chamo Thaisa, eu sou farmacêutica esteta e também PhD em nanotecnologia, mas eu quero contar para vocês, então, né, já que é o propósito desse encontro ali, trazer um pouco do meu conhecimento, mas contar para vocês a minha trajetória,
e também, quem sabe, inspirar, né, quem deseja trilhar uma carreira aí nessa área da estética, da cosmetologia. Bom, então vamos lá, né, contar um pouquinho da minha trajetória. Eu entrei na faculdade de farmácia em 2004, né, eu me formei ali na Univale, e eu venho de uma família, nós somos em 4 farmacêuticos, né, eu tenho 2 primos e mais o meu irmão, que também é farmacêutico. E, na verdade, eu fiz farmácia porque eu queria fazer gastronomia. Então, eu sempre gostei muito de fazer a parte de confeitaria e tudo mais. E só que na época, né, a gastronomia não era esse boom que é hoje. Então, naquela época, eram poucas áreas que poderia se trabalhar. E o meu irmão, né, que na época fazia a faculdade de farmácia, ele falou para mim, ele disse, ai, Thaisa, por que tu não faz farmácia, né? Tem essa parte de farmacotécnica, de desenvolvimento, né? Tu gosta de cozinhar, tu gosta de cosmético, lá é como se você fosse cozinhar um cosmético, desenvolver o cosmético. Ele disse, eu vou te levar lá para conhecer. E ele acabou me levando, né, ali no bloco de farmácia, e eu gostei do curso e tudo mais, né? Eu fui a primeira turma, quando eu fiz o vestibular, ainda foi o último vestibular que era dividido, né? Análises e indústria, e eu acabei fazendo para a indústria. E só que logo depois que eu passei no vestibular, que eu entrei, já entrou a primeira matriz, né, do currículo generalista. Então, a minha turma foi a primeira turma de farmácia generalista que se formou ali na Univale. E daí, logo que eu entrei, eu já quis, né, saber como é que eu conseguiria trabalhar com desenvolvimento, né, e eu também queria ajudar os meus pais na questão financeira, né, de conseguir alguma bolsa. E daí que eu fui, né, a Ruth, ela foi minha orientadora de TCC, aí eu conversei com ela e eu comecei a trilhar, já no primeiro semestre ali, esse caminho, né, da pesquisa. E eu sempre gostei muito, né, durante o curso inteiro, eu sempre trabalhei com pesquisa, né, fiz o meu TCC, ajudava, né, também outros projetos, né, de pesquisa, e sempre gostei muito dessa área. E a minha grande espera, né, sempre foram, né, as disciplinas de farmacotécnica e também a disciplina de cosmetologia, porque ali é onde eu poderia, então, estar mais em contato com essa área do desenvolvimento, né? E até então, para vocês entenderem, naquela época não se falava assim de nanotecnologia, né? Era algo assim ainda muito, muito discreto, né? Então, eu acabei trabalhando durante a faculdade, né, com o desenvolvimento de extratos, ali com comprimidos, e mais nessa parte, né, cremes, soluções, enfim. Foi mais para esse direcionamento, né. E quando eu cheguei nos estágios, né, então, que a gente teve as cadeiras indústria, estágio indústria, o meu estágio na manipulação foi muito legal, né, ali com a Cíntia, né, na farmácia escola, então era um estágio que foi um dos meus preferidos, né, eu lembro que eu entrava para fazer o estágio, eu ficava às vezes até às 10 horas da noite, fechava junto com a farmácia, porque eu queria ficar ali, a gente tinha projeto de desenvolver um produto, né, durante o semestre, então, eu me identifiquei muito, né, com essa área. E muito bem, então terminei, né, eu me formei em 2008, e daí logo que eu me formei, eu queria muito me inserir dentro da farmácia de manipulação. Mas também naquela época, a minha família tinha uma farmácia de dispensação, eu acabei trabalhando ali com eles, né, mas eu já sabia que não era o que eu gostaria de trabalhar, eu não tinha, apesar de gostar muito de me comunicar com as pessoas, não era aquilo que eu queria, né? Eu não tinha esse perfil de fazer mais esse atendimento farmacêutico, né? Essa parte mais de drogaria mesmo, né? Não era o que eu queria seguir. Eu gostava mesmo de manipulação, dessa parte de desenvolvimento. Então, logo que eu me formei no primeiro semestre de 2008, né? E além disso, né, antes de me formar, eu fiz o meu estágio em indústria, então a gente podia optar, né? Eu optei por trabalhar na indústria, e daí eu fiz o meu estágio ali em Joinville,
na indústria, né, na catarinense, também na área de farmacotécnica. Então, também foram ali quase 6 meses de muita experiência nessa parte de padronização de extratos, né? Durante o meu período ali, a gente fez uma reformulação daquelas pastilhas do melagrião, então agregou bastante conhecimento nesse sentido, né? E então, depois que eu me formei, eu continuei trabalhando na farmácia, tentei alguns, né, conseguir emprego na área de manipulação, eu não consegui na época ali, no segundo semestre, né? E veio a oportunidade de eu fazer o mestrado, né? Então, a Ruth me avisou que tinha uma bolsa, e se eu gostaria de fazer o mestrado, já que eu me identifiquei com essa parte de pesquisa também, né? Eu falei, não, eu aceito, e juntamente veio uma oportunidade, na época ali, eu não sei como é que chama hoje, se ainda chama CLEAN, mas na época era o LAPAN, né? Então, a Univale, ela tinha uma indústria, né, de produção de medicamentos, e coincidiu de eu conseguir também, eu utilizava o HPLC, ali, os laboratórios muito do LAPAN, e coincidiu com uma das farmacêuticas engravidar, e daí eu acabei fazendo o meu mestrado junto com esse trabalho, então eu substituí ela durante o período da gravidez, né, da licença maternidade, e na sequência eu fui contratada, né, então eu trabalhei ali, eu fiquei 1 ano e meio ali, então eu terminei o mestrado, não, fiquei mais, eu fiquei 2009, 2010 e metade de 2011. Então, eu trabalhava ali, fazia mestrado, depois que eu terminei o mestrado, eu continuei ali, e aí que veio a vontade de aprender sobre nanotecnologia, né? Então, era algo que se falava um pouco mais depois que eu me formei, então começou a vir mais notícias, mais artigos sobre nanotecnologia, e como eu falei para vocês, né, na minha época da graduação não era algo tão evidente, assim, né? Não tinha tanta atenção para essa área. E eu queria muito entender e trabalhar com a nanotecnologia, porém, eu queria aplicar mais em cosmético, né? Então, até então, os meus trabalhos, eles eram mais voltados para a parte de farmácia mesmo. E, então, eu pensei, bom, eu quero fazer o doutorado, né? E vou fazer o doutorado, vou aprender sobre isso, e eu queria também mudar de instituição, né? Claro, eu sempre gostei muito da Univale, né? A Ruth aí teve comigo durante toda essa trajetória, mas eu queria entender como é que outra instituição funcionava, né? Conhecer outras pessoas, conhecer outras realidades também, que isso é muito importante. E daí eu mandei, enfim, tentei para Rio Grande do Sul, tentei aqui na UFSC, né? E acabei gostando de uma professora aqui da UFSC, conversei com ela, falei com ela, olha, eu quero utilizar a nanotecnologia para aplicação em cosmético, e daí a gente acabou trocando uma ideia, e eu também sempre tive um sonho de estudar fora, né, então desde que eu era adolescente, eu sempre quis estudar fora, mas na época, enfim, para os meus pais era muito difícil, e eu falei, não, então eu vou utilizar, né, esse doutorado para eu fazer o doutorado sanduíche e realizar esse meu sonho de estudar fora também. Então, conversei muito com ela, né, eu fiz várias entrevistas com outras pessoas, com outros professores, e gostei dessa professora, né, aqui na UFSC, que eu fiz com a professora Helenara, que também é da área da farmácia, também dentro da farmacotécnica, e ela trabalhava justamente trabalha até hoje justamente com isso. Então, o foco dela era nanotecnologia aplicada à farmácia e a cosmético. E até na época ela tinha uma aluna que estava trabalhando com o desenvolvimento de um produto para tratamento de celulite, né? Também com um produto nanoencapsulado. E daí, trocando ideia com ela e tudo mais, ela falou, vamos trabalhar com fotoproteção, vamos pensar num fotoprotetor encapsulado. E daí, toda a minha tese, então, foi em cima de desenvolver um ativo nanoencapsulado que fornecesse uma fotoproteção, mas que esse ativo ele fosse natural, né? Então, a gente sabe, né, que a fotoproteção, eu tenho, né, os filtros químicos, os filtros físicos, e os filtros
químicos, né? Eles têm várias restrições, dependendo do filtro, dependendo da legislação que a gente trabalha. E na época a gente já pensou em trabalhar com uma planta que trouxesse essa ação. Então eu acabei trabalhando com o extrato da romã em associação, né? E daí para ter o efeito sinérgico com a semente do óleo de romã, que tem já uma ação, né, fotoprotetora descrita. E eu fiz, então, desenvolvi uma nanoemulsão contendo esses ingredientes, e a gente obteve ali até o final, eu fui desde o desenvolvimento do ativo em si, até o início do produto, né? Então, até o início ali de um gel, que ele era termosensível, então ele era spray, quando ele entrava em contato com a pele, ele gelificava, era bem legal. E eu fiz toda a parte, então, de avaliação toxicológica, né, a citotoxicidade, e também a avaliação da proteção solar, eu fiz na Universidade de Barcelona, com a professora Pilar. Então lá eles têm vários artigos publicados dentro desse contexto, né, de fotoproteção, de avaliação de toxicidade. É um grupo que trabalha muito nesse sentido, né, de trazer alternativas in vitro para avaliação toxicológica dos cosméticos. Então, naquela época, eu fiz o meu doutorado sanduíche em 2013, 2014, era o início, né, era o início do discurso de alterar, de parar com a questão de testes em animais, né, então aqui no Brasil ainda se fazia, né, mas lá eles já tinham muito isso trabalhado, e o grupo dela é um grupo que tem muita relevância nesse assunto lá, né. Então, eu fui para lá e desenvolvi todo esse trabalho com ela. Então, foi uma experiência, assim, tanto na Federal, né, aqui na UFSC, quanto em Barcelona, foram experiências, assim, que te agregam muito como pessoa e claro, como profissional, né? Mas, como eu falei para vocês, foi importante eu sair ali do meu berço, né, da Univale, em algum momento, para eu conseguir enxergar também outras realidades, né? É importante a gente enxergar outras realidades, ver, dar valor também pelo que a gente tem, né? Eu lembro que ali na Univale, nos laboratórios, a gente se emprestava, a gente se ajudava, desde vidraria, enfim. E aqui na UFSC, quando eu comecei a trabalhar, eu levei meio que um choque. Então, no nosso laboratório, assim, as vidrarias eram marcadas, né? Não dava para pegar a vidraria do coleguinha. Então, foi uma adaptação também bem interessante nesse início. Mas, enfim, aí eu voltei, né? Eu me formei, terminei meu doutorado, foi em outubro de 2015. E daí, logo depois, eu já apliquei para dar aula em alguns lugares. Então, no início de 2016, eu comecei a dar aula na FURB, então eu dava aula na faculdade de farmácia, também eu entrei para a substituição de uma licença maternidade, então lá eu comecei a dar aula, eu dava aula de farmacotécnica, né, e de homeopatia também, e juntamente eu comecei a fazer o meu primeiro pós-doc, né, então a Ruth também me chamou, que tinha um projeto, se eu estava interessada, daí eu comecei a fazer meu pós-doc, e eu também comecei a dar aula na faculdade Senac. Então, eu lembro que esse primeiro ano, né, esse ano de pós-doc foi bem conturbado, porque eu dava aula em Blumenau, eu dava aula no Senac ali em Brusque, e eu fazia o meu pós-doc. Então, eu corria o dia inteiro, né, eu morava na época em Balneário, então eu levantava, eram umas 4 da manhã, para ir para Blumenau, para estar 7h30 lá, e dar aula, e voltava, ia para a Univale, e de noite eu ia para Brusque para dar aula. Então, foi um tempo, assim, bem corrido, principalmente durante esse período que eu fiquei na substituição da licença maternidade. Mas também, né, novamente, tudo é experiência, né? Então, tem épocas e épocas da nossa vida. Então, tem épocas que a gente faz essas loucuragens, mas tem épocas que são mais tranquilas, né? E daí, depois que eu terminei o pós-doutorado, né? Eu também já não dava mais aula na FURB, eu mantive minhas aulas no SENAC. Então, na faculdade SENAC, eu dava aula para o tecnólogo em cosmetoestética, né? Então, fiquei ali uns 3 anos dando aulas, então, sempre na área, eu dei aula de química orgânica básica,
dei aula de pele, dei aula da parte de maquiagem, de capilar, então sempre voltado para a parte de cosmetologia mesmo, né? Então, nessa época, também foi bem engrandecedor, né? Estar em contato ali com as meninas, e pegar mais essa experiência na parte de docência na área de cosmetologia. E depois dali, eu fui trabalhar, consegui uma vaga numa farmácia de manipulação. Era uma farmácia grande, e justamente eles tinham, dentro da própria farmácia, como era uma farmácia grande, eles tinham um setor de desenvolvimento. E daí eles tinham um farmacêutico, que era voltado para a parte, ele entendia também da parte de dermato, mas ele era, a experiência maior dele era voltado para a parte de suplementação. E eles me chamaram, então, para assumir a parte de dermato. E aí eu fui muito feliz, porque, nossa, eu adorava, assim, eu chegava na farmácia e eu já ia para o laboratório, eu já cataloguei tudo que tinha, para que servia, e concentração, fazer material para entender melhor isso, ensinava, né, as meninas, gostava muito de treinar elas ali na bancada, e ali eu fiquei 2 anos, né, nessa farmácia. Então, a gente teve também uma época que eu fui fazer um curso não sei se vocês vão lembrar, mas eu acredito que sim. Teve uma época que era novidade a parte dos cosméticos gourmet, né? Então, eu fiz curso para entender como é que fazia, e eu lembro, assim, que eu amei essa fase, porque eu consegui conciliar as duas coisas que eu adoro, que é a confeitaria e os cosméticos. Então, eu fui fazer o curso, e daí eu voltei para a farmácia, fiz o treinamento das meninas, né, que manipulavam. Então, a gente tinha bico de confeitar, a gente tinha os corantes, né, as texturas, chantilly, um mais cremoso, um sorbet. Então, foi bem legal, assim, para essa parte, né, foi bem juntar a confeitaria com a cosmetologia. E ali eu fiquei, então, 2 anos, né, então eu assumi toda essa parte de desenvolvimento de protocolos, estéticos, né? Então, não só para os dermatos, mas também para outros profissionais da estética, porque a farmácia, novamente, né, é uma farmácia grande, então a gente atendia vários clientes, fazíamos visitações, e daí vinha a demanda, olha, né, o profissional precisa de um protocolo assim, assado, e daí a gente desenvolvia, né? Então, desde montar tudo certinho, olha, vai fazer tal procedimento, a gente vai usar esse sabonete, esse pré-procedimento, pós-procedimento, esse aqui daqui tantos dias. E isso, assim, foi muito engrandecedor, né, para mim, porque agregou muito, muito conteúdo, né? Eu fui estudar mais, fui entender mais, e ali surgiu, ali em 2019, surgiu a minha curiosidade de fazer a pós em estética, né? Então, como eu já desenvolvi esses protocolos, eu pensei, por que eu não vou fazer uma pós e vou entender melhor desses procedimentos, desses equipamentos, e, né, juntar ali os interesses. Então, ali eu comecei, em 2019, eu comecei a minha pós, eu fiz a minha pós na Uniavan, e daí logo veio a pandemia, né? Então, depois ali na pandemia, eu trabalhei também um tempo no serviço público, né? Ali na regional estadual de Itajaí. Então, saí um pouco do meu foco, né? Eu continuava a minha pós, a gente fazia 10 aulas online e ficou toda a prática para depois, mas durante o período da pandemia em si, eu trabalhava na regional, né? Auxiliava ali a toda aquela questão daquele Paranauê que foi o Covid, e continuei estudando, e aí o coordenador do curso na época, ele ficou sabendo que eu tinha pós-doutorado e doutorado nessa parte de cosméticos e nanotecnologia. Aí ele, não, tu vem dar aula na pós. Aí eu comecei a dar aula na pós, ele também, na época, aí vai os contatos, né? Isso é muito importante, gente, vocês fazerem contatos, né? Então, assim, serem pessoas sempre abertas, né, e gentis, e dispostas a aprender, dispostas a ensinar, porque a gente vai conhecendo as pessoas na nossa jornada, e essas pessoas, elas vão abrindo e fechando caminhos, né, mas cada um tem a sua trilha, né, tem o seu caminho, a sua trajetória, e a gente vai seguindo. Mas
Aí ele gostou muito da minha aula e daí ele já começou a me indicar. Ele trabalhava na época ali no Instituto da Ana Laura Fontana, né? E dela me chamou também para dar aula. Depois eu dei aula em vários IOAs, né, para os dentistas. E daí em Curitiba, em Joinville, em Criciúma. Daí eu andava, o IBEM aqui em Florianópolis. Então o pessoal ia se falando. E iam falando, tu vem dar aula aqui nessa disciplina, então eu dava muita parte de disciplina de peelings, né, peelings químicos, cosmetologia e, e disciplinas sobre a pele, né, nesse sentido de prescrição, de produtos e tudo mais. E durante esse tempo, eu vi a necessidade, na verdade, essa lacuna que faltava para os profissionais da estética, porque estava todo mundo saindo, né, dessas especializações de estética, onde o foco, né, é procedimento, principalmente, e eu via que os profissionais, eles não tinham embasamento de cosmeto. Claro, porque cosmetologia, quem tinha era nós, né, os farmacêuticos, que tinha cosmetologia, e eu não sei hoje como é que é a biomedicina, não sei se eles têm essa cadeira, eu acredito que não. Depois, Ruth, tu pode me corrigir se eu estou errada, né? Mas então eles vinham assim, eles não sabiam. Tu falava, o que é uma base cosmética, o que é um ativo? Eles ficavam assim, viajando, eles não conseguiam entender direito nem a formação de um produto. Então, quanto mais você prescrever. E aí que eu decidi a fazer meus cursos, né? Então, eu fiz um curso de prescrição na harmonização orofacial, e também prescrição para procedimento de microagulhamento, né, com drug delivery, porque eu via que somente a carga horária que tinha na pós era muito pequena, então, e tinha várias pós que não tinha nem a cadeira de cosmético, tinha só a cadeira de peelings, e quem trabalha com peeling, ou quem tem um pouco de noção, depois vai estudar sobre peeling, o peeling químico, ele é um procedimento que muitas vezes ele não é levado muito a sério, né? Porque o pessoal foca muito, né, a toxina, bioestimulador, e equipamentos, e lasers, e o peeling, ele é algo que dá muito resultado, mas ele também é um procedimento muito sério, né? Porque você está lidando com ácidos, você vai aplicar ácidos na pele de uma pessoa. E isso pode gerar queimaduras, né? Pode gerar cicatrizes, mas por ser a aplicação só de uma solução, muitas vezes os profissionais não tinham essa percepção, né, do dano possível que aquilo ali pode causar na pele do paciente, né, do cliente. E daí eu pensei, eu vou desenvolver, né, vou fazer um curso que ensine sobre ativos, sobre o que é um cosmético, desde lá da base, né, então do que é formado um cosmético, o que é uma base cosmética, o que se tem ali dentro, o que é um ativo, quais ativos selecionar, para qual aplicação. Então, foi bem interessante esse processo também, né? E foi meu primeiro contato com essa questão do online, né? Que também era o início desse modo de trabalho, né? De você hospedar os cursos online, divulgar. Então, também teve muito crescimento ali, eu tive que entender sobre edição e como fazer e tudo mais. E daí, então, se passou, né, esse período, eu continuei dando aula nas pós, tinha o meu curso, e na época eu trabalhava ali em Itajaí, na regional. E daí eu tenho uma amiga minha, né, uma colega lá do doutorado, que ela, juntamente com uma sócia, elas haviam aberto a Nanoscope, né? Então, a Nanoscoping, deixa eu só passar aqui, que eu já até falei para vocês, mas antes de chegar então na Nanoscope, que é a questão da consultoria, né? Então, eu tinha experiência no desenvolvimento de manipulação de cosméticos, o desenvolvimento de protocolos, e eu fiz a pós, e eu tinha, então, os cursos e também fazia a consultoria, né? Então, consultorias no sentido de desenvolvimento de produtos, de cosméticos. E aí, a Letícia, né, que é uma das donas da Nanoscope, como eu fazia a consultoria, e ela não tinha essa mão de obra pensante dentro da empresa, ela tinha uma demanda de desenvolver um produto
E ela me chamou, né? Então ela disse: Thaisa, tu faz a consultoria em cosméticos, tu não pode fazer uma consultoria aqui para nós na empresa, a gente precisa desenvolver tal e tal produto. Tu vem, né, como contratada como consultoria. Eu falei: não, beleza, vamos lá. E aí eu fiquei ali uns 8 meses fazendo consultoria, né, para ela, fiz o desenvolvimento lá do produto, tudo certinho, né, entreguei já com os estudos de estabilidade e tal. E aí veio o convite, né, então ela me convidou para fazer mais um pós-doc ali na empresa, né, então na época era a Bolsa Rai, e só que daí logo que eu entrei para fazer aí eu saí ali da regional de Itajaí, me mudei para Florianópolis, e peguei esse pós-doc empresarial. E durante o pós-doc empresarial, a empresa ela tinha, né, um funcionário que trabalhava na área de negócios internacionais, né? Então era um funcionário que atuava ali com o intuito de amplificar, né, de expandir os negócios para a exportação, né? Então até então a empresa ela vendia a nível nacional e estava começando, estava engatinhando nessa parte de exportação, de conseguir parceiros fora do Brasil para ter essa distribuição dos nossos produtos, né? Então, para quem não conhece a Nanoscope, então a Nanoscope é uma empresa situada aqui em Florianópolis, né? E o core da empresa é o desenvolvimento e a fabricação de ativos nanoencapsulados, né? Então, hoje a gente tem desde ativos de aplicação cosmética, tanto para humanos, para pets, né, para animais de pequeno e grande porte. Também temos uma área agrícola, uma linha agrícola e uma linha nutricional, né, onde eu tenho daí suplementos que são encapsulados. Mas hoje, né, eu trouxe para vocês, o foco vai ser a estética. Quem sabe numa outra oportunidade a gente fala sobre estética pet e a nutrição também. Mas aí ela tinha esse funcionário e a gente participou, a empresa participou da primeira feira internacional, que é aqui em São Paulo, né, que é a In-Cosmetics Latam, então é a In-Cosmetics da América Latina, então a gente tem vários expositores aqui da América Latina, vem pessoal de fora também, inclusive alguns parceiros nossos, a gente, de outros continentes, a gente conseguiu nessa feira. E elas me convidaram, como eu tenho, né, eu falo fluente o inglês e o espanhol, elas falaram: Thaís, a gente vai precisar da tua ajuda, né, porque a gente fala o inglês aí meio-meio, e não tem ninguém que fala espanhol, então tu pode ir com a gente para a feira, né, para você estar ajudando a gente, tu conhece dos ingredientes e tudo mais. Eu falei: não, vamos embora. E isso foi lá em 2002. E daí eu fui com elas, e elas gostaram muito, assim, da desenvoltura, eu gosto muito de falar com as pessoas, e daí já falava dos cosméticos e tendências e tal. Aí, quando a gente voltou ali em 2000, aí já foi em 2023, elas me propuseram, né? Então, elas me apresentaram 2 vagas dentro da empresa. Então, a primeira era a gerência de pesquisa e desenvolvimento, e a segunda era a gerência dos negócios internacionais. E eu confesso para vocês que eu fiquei bem mexida, porque até então o meu sonho seria, né, assumir a gerência de uma pesquisa e desenvolvimento, né, do setor de pesquisa e desenvolvimento. Só que eu gostei tanto dessa área, e era uma área nova, né, eu tive que estudar muito, tive que estudar sobre a parte ali de jurídica, né, para ver de contratos. Hoje toda a parte de logística e exportação, né, eu assumo. Então, eu tive que estudar muito essa parte, mas, ao mesmo tempo, é algo desafiador, né? Algo que te estimula, porque eu pensei comigo, tá, eu vou assumir a pesquisa e desenvolvimento, mas é algo que eu já sou mais acostumada, né? Eu já tenho bastante experiência, e querendo ou não, a gente que, depois que tu tem uma experiência na pesquisa e desenvolvimento, eu vou nessas feiras, eu olho as novidades, você tem, né, na tua cabeça já a aplicação, né? Você consegue passar para alguém. Não é nada assim, fora muito daquela cosmetologia básica, né? Você tem a cosmetologia básica e você tem
moléculas novas que vêm para trazer uma textura nova, para trazer, né, um sensorial novo, um benefício novo, mas é aquilo ali. E essa parte do internacional, eu gostava muito, porque eu trazia todo o meu conhecimento técnico, eu dava, né, praticamente você dá uma aula, eu faço todo o treinamento técnico das equipes, eu estou em contato com pessoas diferentes, de outras nacionalidades, de outras culturas, né, eu estou praticando meu inglês, meu espanhol, estou estudando outros idiomas, e daí eu falei, não, eu vou assumir a gerência de negócios internacionais. E foi muito, assim, está sendo até hoje, assim, né, é um aprendizado, porque cada distribuidor, hoje a gente tem 19 distribuidores, né, da empresa, a gente atua em mais de 40 países, e daí a gente vai, né, eu principalmente, como eu estou em contato com esses clientes, a gente vai nas principais feiras, então, na Incus Global, na Incus Ásia, né, na Suppliers, que é nos Estados Unidos, eu mantenho esse relacionamento com o cliente, então, quem representa a empresa ali fora sou eu, né, então, eu que estou ali na frente, que sou o primeiro contato do cliente em relação a qualquer dúvida técnica, né, a dúvida de formulação, sugestão de formulação, o gerenciamento do portfólio, então eu tenho que estar sempre atenta às novidades, às tendências, para estar atualizando o nosso portfólio, trazendo ingredientes novos, né, atualizando o nosso catálogo em si, né, e passando para os nossos distribuidores, né, os nossos clientes, os treinamentos, as atualizações, como que eles podem estar utilizando o nosso produto, porque a gente pensa que muitas pessoas, incluindo aí grandes empresas, né, grandes nomes no mercado, que eles têm um total conhecimento, por exemplo, de tecnologia, da nanotecnologia. Mas não é bem assim, né? Então, cada mercado, ele tem as suas preferências, eles têm suas aplicações, tem empresas que eles não vão saber o que é nano, tu tem que explicar, né? Eu vou falar mais para frente ali a questão do nano, mas a gente tem algumas restrições, né, algumas barreiras que a gente tem que desconstruir com o cliente também, tá? Mas hoje, então, eu atuo nessa frente, né? Então, na empresa, quem lida com toda a parte internacional sou eu, né? Desde a venda, treinamento, captação de clientes, de distribuidores, contratos, e a parte logística, tudo eu acompanho, né, para garantir que o meu cliente ele vai receber aquele produto, né, da maneira adequada, com qualidade, né, a empresa tem ISO 9001 também, tem certificação halal, tem certificado vegano também, então, para garantir que tudo chegue certinho lá no meu cliente, tá? E, além disso, eu continuo, porque eu gosto muito de dar aula, né? Sempre gostei. A minha mãe é professora também, então eu gosto muito de estar ensinando, né? Passando conhecimento. E, para não perder isso, né? Eu atuo dentro da própria função aqui, ensinando, né? Os meus clientes e dando treinamento, mas eu também tenho, né, os cursos online, graças a Deus a gente tem a internet hoje para trazer essa possibilidade de a gente estar passando conhecimento para quem a gente não conhece pessoalmente, eu não tenho oportunidade de encontrar aí ao longo da vida, mas então que a gente se encontra de uma maneira, né, num formato online, e que eu consigo ensinar o que eu aprendi, né, ao longo da minha jornada, ao longo dos meus estudos. É claro que ninguém sabe tudo, mas o que eu sei, eu sempre gosto de estar ensinando e estar passando para os meus alunos, né, para quem quer seguir nessa área. E quando eu tenho um tempo, eu atendo numa clínica de estética, né, hoje os meus atendimentos, eles são bem restritos, né, eu só mantenho mesmo os meus clientes antigos, porque na correria do dia a dia eu não consigo dar devida atenção. Então, eu mantenho alguns que iniciaram o tratamento comigo, né, que já são meus clientes desde o meu início, né, na área da estética, assim, propriamente dita, de consultório, mas o foco hoje é esse meu trabalho, né, no mercado internacional e os meus cursos, os meus ensinamentos, as minhas aulas para os alunos, né, para as pessoas que querem seguir nessa área. Beleza? Bom, então falando nessa questão do nano, né? Por que nano? Por que a gente vai trabalhar com algo que é nano?
Primeiro, a gente tem que entender o que é nano, né? Então, nano, a gente está falando, quando a gente fala de uma nanopartícula, né, de algo do tamanho nanométrico, a gente está falando lá na grandeza de 10 na menos 9. Mas isso, às vezes, é muito difícil para a gente entender e para a gente explicar para as pessoas, né? Então, é a mesma coisa se eu comparasse o tamanho nano, né? Se eu, essa comparação, né? Então, uma nanopartícula, ela está com um tamanho de laranja, da laranja, assim como a laranja está para o globo terrestre, né? Então, é essa diferença de grandezas. Ou ainda, que eu gosto de dar muito esse exemplo nos cursos, é como se você pegasse o diâmetro do fio de cabelo e dividisse 80 mil vezes, né? Então, isso é um tamanho nano, é muito pequenininho, né? E por que a gente, então, vai pensar em trabalhar com algum ingrediente cosmético, né, nessa escala? Qual que são as vantagens que eu vou ter dentro, né, desse contexto? Bom, quando a gente pensa em sistemas nanométricos, né, a gente tem as partículas, os sistemas, as nanopartículas orgânicas e os sistemas inorgânicos. Dentro da cosmetologia, a gente trabalha primordialmente por nanopartículas poliméricas e lipídicas, tá? Por que não as inorgânicas? As inorgânicas a gente acaba não trabalhando tanto, né? Então, ali é sílica, o ferro, né? Prata, ouro, porque aqui a gente acaba entrando, quando a gente pensa em exportação, por exemplo, a gente acaba entrando dentro de um conceito de nanomaterial. E aí eu tenho várias dificuldades regulatórias, né? Primeiro que não é comum você ter ativos inorgânicos dentro da área da cosmeto, né? Normalmente são ativos orgânicos. Mas também tem essa questão, essa barreira regulatória, né? Então, Europa e a barreira regulatória é uma regulamentação europeia, mas por os clientes acabarem exportando para lá, acaba que vira que meio uma regulamentação mundial nesse sentido. Então, as nanopartículas inorgânicas, né, normalmente elas são nanopartículas persistentes, né, biopersistentes, e aí elas entram dentro da regulação europeia de nanomateriais, o que exige aí vários estudos de toxicidade em vivo, enfim, são listas e listas, é caríssimo, né, e fica inviável você ter comercializar um produto que se enquadre dentro desse nanomaterial. Então, quando a gente trabalha, e que é o caso, né, dos cosméticos, que a gente tem as nanopartículas orgânicas, né, então elas são ou poliméricas ou lipídicas, e aqui a gente trabalha, então, com ingredientes de grau cosmético, ingredientes que são biocompatíveis e biodegradáveis, né, então aí você não se enquadra em ingredientes biopersistentes, tá? Daí, explicando um pouquinho quais que são esses tipos, né, de nanopartículas orgânicas. Então, de modo geral, nós temos as poliméricas e as lipídicas. Então, dentro das poliméricas, nós vamos ter o quê? Formando, né, essa partícula. Nós vamos ter os polímeros. Eu posso utilizar um polímero, uma mistura de polímeros, né? E, dependendo do tipo de polímero e do método aplicado, eu também vou ter uma conformação dessa partícula, né? Então, aqui tem os desenhos aqui que eu trouxe para vocês verem, então pode ser um polimersomo, um dendrímero, uma micela, uma nanosfera, então vai depender também do tipo de ingrediente que tu está trabalhando e a metodologia aplicada também para se produzir, né? E aí, é o céu, né, é o limite, daí você vai ver se você quer uma partícula com carga, sem carga, o que você quer que ela tenha, qual que é a concentração que você quer encapsular, porque isso também vai variar com o sistema que você vai escolher, né? E muito comum se utiliza também as lipídicas, né? E daí dentro das lipídicas nós temos os lipossomas, os nanossomas, os niosomas, a nanopartícula lipídica sólida, nanocarregador lipídico e as emulsões, né? As nanoemulsões que são bem conhecidas. Dentro das partículas poliméricas, né, a gente pode ter uma nanosfera,
Ou seja, eu tenho ali o meu ativo, né, que está disperso nessa matriz maciça, né, nessa matriz polimérica, ou ainda, né, eu trabalhar com um sistema reservatório. Isso aqui vale tanto para fármacos quanto para cosméticos, né? Aqui a gente fez até, é uma adaptação de uma aplicação em fármacos, mas também funciona para cosméticos, né? Só muda a aplicação do ativo que está encapsulado. E daí nós temos, então, dessa forma, onde aqui dentro tem um sistema reservatório, que o fármaco ele pode estar aqui dentro, né, encapsulado, ou ainda absorvido na superfície. E nas nanopartículas lipídicas, que são as mais comuns, né, dentro do ramo cosméticos, as nanopartículas lipídicas são mais encontradas, né, nós temos os lipossomas. Então os lipossomas, eles têm essa característica, né, que é uma bicamada lipídica, né, formada por fosfolipídios. Qual que é a vantagem aqui, né, do lipossoma? É que eu tenho essa parte, né, que é uma parte apolar, então eu consigo estar encapsulando ingredientes ativos que são lipofílicos, porém eu tenho um núcleo aqui, que é o núcleo polar, onde eu também posso estar encapsulando ativos que são hidrofílicos, né, ativos aquosos. A grande desvantagem dos lipossomas, ou até dos niossomas, né, que é uma variação do lipossoma, é que eu não consigo encapsular uma concentração muito alta, né? Então, por esse espaço ser limitado, tanto na parte apolar quanto na parte polar, não são grandes quantidades que a gente consegue estar encapsulando ali nesse sistema. Já quando a gente fala de nanoemulsão, nanopartícula lipídica sólida ou nanocarreador lipídico, né, aqui sim eu já consigo ter uma estrutura que consegue estar incorporando uma concentração maior de ativos, né. A nanoemulsão, eu vou ter aqui, então, é uma emulsão que o tamanho da gotícula é nano, né, então eu vou ter num sistema, né, óleo em água, eu vou ter gotículas de óleo dispersos numa fase aquosa, e essa gotícula, ela é de um tamanho nano e ela está estabilizada por um tensoativo, por um surfactante, né? Ou, quando a gente fala de emulsões, a gente vai falar os emulsificantes. Depois eu tenho a variação, né, de nanopartícula lipídica sólida, onde esse óleo que forma a partícula, ele é sólido, ou ainda eu vou chamar de nanocarreador lipídico, quando eu vou ter uma mistura de um óleo vegetal líquido e um vegetal sólido, né? Por exemplo, uma manteiga. Então, daí a gente trabalha com uma mistura dessas duas formas oleosas, tá? Então, essa é um resumo bem básico dos principais sistemas que a gente utiliza dentro da cosmética, né? Porque não é só também desenvolver, né? A gente tem que escalonar. Então, não adianta você fazer algo assim maravilhoso na bancada e que não é escalonável. Então, quando a gente desenvolve, a gente também tem que pensar lá na frente. Beleza, esse sistema é show de bola, é estável, funciona, mas e como é que eu vou escalonar? Então, a gente também tem que pensar nesse processo, né? Como escalonar esse ingrediente e eu conseguir produzir ele 1 tonelada, 2 toneladas dia, né? Sem perder a característica dele, sem perder a estabilidade também. Bom, então as vantagens, né, de a gente trabalhar com a nanotecnologia. A primeira delas é a solubilidade, né? Então, quando eu trabalho com o sistema nano, eu consigo melhorar, né, otimizar a solubilidade do meu ingrediente. Então, aqui na tela vocês têm um exemplo, né, que é a curcumina. Então, a curcumina em água, né, ela não solubiliza, né, então ela é um pó insolúvel, ela vai ficar ali dispersa, né, o pozinho disperso no meio aquoso, porém, quando eu trabalho com o sistema nanoencapsulado, ela fica ali, né, solúvel em água. Então, essa curcumina, ela vai estar solúvel dentro de um sistema nano, e esse sistema nano é solúvel na água, né. Então, eu consigo estar fazendo essa mistura, né, solubilizando ativos que são insolúveis, tanto, por exemplo, a curcumina, a coenzima Q10, como também os óleos, né? Então, dependendo do produto que eu quero lá no final, é inviável eu ter um ativo oleoso, né? Porque esse produto ou não vai misturar, não vai ser miscível, ou ainda eu vou ter que usar dissolventes orgânicos que podem estar alterando a textura desse meu produto final. Por exemplo, não sei quem já trabalhou, mas
na manipulação se costuma muito fazer isso, né? E como às vezes a gente não tem como você estar desenvolvendo muita coisa, né, mirabolantes, um sistema nano, por exemplo. Então, você tem que fazer conforme vem a prescrição. Então, é muito comum a gente utilizar lá o transcutol, propilenoglicol, uma glicerina, para estar ajudando na solubilização de algum ingrediente, de algum ativo, para estar incorporando na base. Qual que é a questão? Se você usa uma concentração muito alta desses solventes, você acaba comprometendo o sensorial desse produto. E aí, o teu cliente, provavelmente, ele não vai gostar de estar usando, por exemplo, um produto pegajoso no rosto ou até no corpo. Então, quando eu trabalho com óleo, manteiga encapsulado, por exemplo, eu não vou ter isso, né? Porque o óleo, a manteiga vai estar ali encapsulado, esse ingrediente, ele é totalmente miscível em água e ele não vai comprometer o sensorial do meu produto final. E, além disso, a questão de tempo, né? Então, se a gente pensar tempo de produção, se eu já trabalho com um ativo que é solubilizado, eu vou reduzir meu tempo de chão de fábrica, né? Meu tempo de manipulação, eu vou ter um rendimento maior lá no meu laboratório. Então, porque o ativo ele já está solúvel, eu só vou adicionar ele através de uma simples mistura e está pronto. Eu não preciso estar perdendo tempo nessa fase de solubilização. Também não vou estar utilizando mais solventes e também não vou estar comprometendo o meu sensorial, tá? E se a gente estiver falando da parte de via oral, né, como eu falei para você, a gente também tem uma linha de nutrição, é o paladar muito mais agradável, né? Se a gente pensar, por exemplo, aí as vitaminas lipossolúveis, né, a DEC, normalmente são dispensadas em TCM, ou o azeite de oliva desodorizado, né? Também não é agradável, né? Fica aquela coisa meio cebosa, meio oleosa ali na tua boca. E se você trabalha com essas vitaminas já encapsuladas, você tem uma fase aquosa, você faz uma solução aquosa, que é muito melhor para estar tomando, né? Adiciona ali um aroma, se quiser um edulcorante, e não tem dificuldade, né? É bem prático. Outra vantagem bem importante é a questão da proteção do ativo. Então, a gente tem ativos que são oxidáveis, né? Que são fotossensíveis, e com o nanoencapsulamento a gente consegue formar uma barreira que vai reduzir, né, esse contato ou com o oxigênio ou com a luz, e eu vou prolongar a estabilidade química desse meu ingrediente e, consequentemente, da minha formulação. Então, a gente tem vários ativos aí, principalmente, né, então, os óleos, né, que rancificam facilmente, a própria vitamina C, que eu trouxe aqui um exemplo, tem outros, né, o retinol também, os derivados do ácido retinóico, eles também se oxidam facilmente, a melatonina. Então, tem vários ingredientes que a gente trabalha dentro da área cosmética e que eles sofrem, né, com essa oxidação, com essa instabilidade química. Então, com o encapsulamento, eu consigo proteger e reduzir, né, e retardar esse processo. Então, aqui na foto vocês estão vendo, né, o ativo livre, aqui é o ácido ascórbico livre, e aqui é uma exposição a 40 graus por 90 dias, então vocês percebam que ele fica bem oxidado. E aqui é o nosso produto, o ácido ascórbico encapsulado. Aqui a gente adicionou, sim, um pouco de corante nesse produto, porque mesmo depois de 90 dias, a gente não tem uma oxidação comparável ao ativo livre, mas sim ocorre uma leve oxidação que troca a cor do produto, né? Mas essa cor, ela não está relacionada à perda da ação antioxidante. Quem trabalha na farmácia, ou quem já viu isso, vai lembrar o cetoconazol, né? É uma situação parecida. O cetoconazol, ele acaba se oxidando, né? Ele fica levemente rosado, por isso que os shampoos de cetoconazol, eles são rosa, porque a indústria já coloca ali um corante para o consumidor não perceber essa diferença de coloração, mas que também não está relacionada à questão da efetividade ali do shampoo, né? Então, vocês vejam que há uma diferença muito grande, né, quando a gente compara o que é encapsulado 90 dias numa estufa com o que é livre. A outra grande vantagem de trabalhar com o sistema nano é o próprio tamanho de partícula, né? Então, quando eu comparo uma emulsão convencional de uma nanoemulsão convencional, eu vou ter ali, pelo tamanho de partícula, pela redução do tamanho de partícula, eu vou ter uma área superficial maior e um recobrimento melhor da minha pele. Então, é a mesma coisa se a gente comparasse
pegar uma mesa, né, cobrir essa mesa com uma bola de basquete. Então, cobre a mesa com várias bolas de basquete. E agora cobre essa mesma mesa com bolinha de gude, né? Então, o que vai recobrir melhor essa superfície? São as bolinhas de gude, pelo tamanho reduzido, né? Então, tem uma cobertura mais uniforme. E é isso que acontece na nossa pele se eu tenho essa comparação do convencional para o nano. Então, além de eu ter essa cobertura mais uniforme da pele, né, eu acabo tendo a formação de um filme ali, numa barreira na minha pele. Isso vai reduzir a minha perda de água transepidermal, né? Então, essa quantidade, essa desidratação que ocorre naturalmente através da pele, e através do tamanho, e principalmente pela via folicular, né? Que é a principal via onde eu vou ter a entrada das nanopartículas na pele, eu vou conseguir atingir camadas mais profundas, né? Então, eu não vou ficar ali só no estrato córneo, só na superfície. Eu vou conseguir penetrar epiderme e também a derme ali, uma derme papilar, eu consigo chegar, tá? Então, essa é outra grande vantagem quando a gente pensa em nano. E aqui eu tô falando de pele, mas lembrem que o nosso couro cabeludo é pele, então também vale, né, essa explicação para tratamentos que são destinados ao couro cabeludo. Outra vantagem é a aderência, então aquela partícula, ela vai ficar muito mais aderida na minha pele e também no meu cabelo. Aqui a gente tem uma microscopia, né, mostrando ali a aderência de algumas micropartículas na fibra capilar, e isso vai gerar também um efeito mais prolongado ali naquela minha fibra. Então, ela vai conseguir se adentrar melhor dentro ali das cutículas, né, fazer um recobrimento melhor dessa fibra, fazer um alinhamento melhor das cutículas, né, quando a gente pensa em fibra capilar, né, lembrem que é um tecido morto, né, mas que a gente quer um alinhamento dessa cutícula para ter um fio bonito, um fio hidratado, um fio brilhoso, né, e essas partículas, elas se aderindo ali, elas conseguem fazer um recobrimento melhor desse cabelo. E a gente também consegue ter uma liberação do ativo gradual. Então, lembrem, essas partículas, eu posso ter polímeros, posso ter lipídios. E a gente tem os triggers, né, os sistemas de liberação. Então, como que essa partícula ela vai se degradar, né? Vai ser através da fricção, vai se romper, né? Vai ser através de enzimas que vão degradar os lipídios que formam aquela partícula, vai ser através de um pH, vai ser através do contato com a água. Então, dependendo dessas vias de liberação, né, desses gatilhos de liberação, eu consigo, né, então, pouco a pouco, esse ativo ele vai sendo liberado. Então, vamos pensar aí nos principais, né, que são os lipídicos. Então, as partículas lipídicas, normalmente, elas atuam através do gatilho enzimático, né? Então, onde eu tenho ali enzimas que estão presentes na nossa pele, né? As estearases que vão estar degradando aqueles lipídios e vão estar liberando ali pouco a pouco aquele ingrediente que está encapsulado. Aqui eu trouxe uns 3 exemplos dos ingredientes que nós temos aqui na empresa, né? Só de exemplo para vocês mesmos, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas só para vocês entenderem. Então, por exemplo, a gente tem a nossa vitamina C encapsulada, né? Então, aqui, outra vantagem, né, de a gente trabalhar com a nano. Eu não estou oferecendo só uma vitamina C, a gente tem oportunidade de trabalhar com complexos também. Então, a vitamina C, ela tem um problema de oxidação, e aqui a gente incorporou, né, ainda a ação do óleo de açaí e do óleo de framboesa encapsulados. Então, eu tenho a minha vitamina C encapsulado junto com mais outros 2 ativos que têm uma ação antioxidante e reptilizante bem importantes. O que vai agregar, vai ter uma ação sinérgica quando eu penso no meu tratamento de pele, né? A gente tem estudo clínico, né, para esse ingrediente, então, depois de 30 dias utilizando, né, uma melhora aí de 73% na uniformidade do tom da pele, melhora de manchas e a textura da pele, né, uma pele mais viçosa, mais iluminada e mais macia, tá? Então, é bem legal essa outra vantagem, né, que a gente consegue trabalhar com complexos. Claro, quero trabalhar com ativo isolado, não tem problema, mas é interessante você trabalhar com ativos que agreguem, né? Agreguem ações, agreguem efeitos, tenham sinergia entre si, né? É diferente de eu trabalhar com um produto assim, ou com uma vitamina C encapsulada no TCM, simplesmente, né?
Então, com certeza, aqui a gente consegue agregar efeitos, né, na nossa pele. Um outro exemplo, né, então, o ácido salicílico encapsulado. Quem já trabalhou com ácido salicílico sabe que ele é um cristal, né, e ele é insolúvel em água. Normalmente a gente trabalha com solventes orgânicos para solubilizar ou álcool, né, e aí eu tenho uma grande chance de observar uma recristalização, dependendo até com troca de temperatura. Então, aqui, o que a gente fez? Pensando nessa dificuldade, a gente desenvolveu um ácido salicílico. Aqui é uma partícula polimérica, né? Então, ele é totalmente transparente e solúvel. Então, aqui, além de ele ser solúvel em água, eu também trago a questão do benefício de eu ter a possibilidade de ter um produto final transparente. Então, quando a gente pensa em mercados, o próprio Brasil, né, e principalmente o mercado asiático, que tem muita questão de oleosidade de pele, né, então acne, e eles querem, quando a gente pensa em pele oleosa, acne, a gente pensa num produto transparente, que transmite aí uma refrescância, né? E esse produto, ele consegue trazer isso. Então, além de ter a facilidade, a praticidade de eu ter um ativo que está solubilizado, ele ainda está num sistema que é transparente, que eu consigo ter um produto final transparente, né? Quando se trabalha com sistemas lipídicos, isso já não acontece, porque eu tenho um sistema, né, principalmente na emulsão, as lipídicas, os nanocarradores lipídicos, né, que eu tenho a mistura de um óleo vegetal com uma manteiga, principalmente, já é um sistema leitoso. E daí, mesmo eu utilizando em concentrações pequenas, eu vou ter uma turvação da minha fórmula. Então, aqui é fantástico, né? Traz várias vantagens, e também nós temos aí, após 15 dias de uso, né, uma melhora aí significativa, tanto na questão inflamatória, quanto a questão acneica e oleosidade da pele. E lembrando, né, outra vantagem dos sistemas nano, eu não preciso usar uma concentração tão alta de ativo para eu ter os mesmos efeitos, né? Como eu expliquei para vocês, eu vou ter uma estabilidade melhor, eu vou ter uma penetração melhor, então eu não preciso estar utilizando concentrações altas desse ativo para ter o mesmo efeito, ou ainda efeitos superiores a um ativo convencional, né? Então, isso também agride menos a pele, o couro cabeludo, eu tenho uma redução de sensibilização, fora que, pensando em sustentabilidade, a gente reduz também a quantidade de ingrediente que é necessário para fazer o produto. Outro exemplo que eu trouxe para vocês, né, que é esse Amazônia Ecomoist, então é um ativo nosso, que ele traz aí, é um blend, né, de óleos e manteigas da biodiversidade brasileira, então tem o óleo de castanha do Pará, o óleo de Tucumã e a manteiga de ucuúba encapsulados. Então, aqui eu já tenho um sistema que é um nanocarreador lipídico, né, porque eu tenho a mistura de óleos e manteigas encapsulados. E aqui é um ativo que ele é EcoCert, então ele tem a certificação orgânica, que a gente pensou para tratamento de estrias, da melhora da elasticidade, da firmeza da pele. Então, também temos a comprovação aí em relação a esses aspectos, né, celulite também. É um ingrediente que é bem indicado também para gestantes, né, por ele ser EcoCert, então também não tem essa preocupação em relação aos ingredientes, né. Então, para vocês terem, eu trouxe ele como um exemplo, né, de um nanocarreador lipídico, já que aqui a gente tem a mistura tanto de óleos quanto de manteigas encapsulados. Eu vou ter uma redução do meu processo de rancificação, né, não fica aquele odor característico de óleo, de manteiga com o passar do tempo. Então, como eles estão encapsulados, eles estão, né, mais protegidos frente a essa oxidação, e também me possibilita incorporar facilmente aí num sérum, numa base aquosa, sem eu ter que estar adicionando algum solvente para solubilizar esses óleos e manteigas na minha fase aquosa, né, no meu produto que é aquoso. E aí vem a questão da associação aos procedimentos, né? Então, hoje, dentro da estética, né, nós temos aí os procedimentos microagulhamento, micropigmentação, os peelings químicos, a toxina botulínica, bioestimuladores, a aplicação dos lasers, né? Seja laser de epilação, seja laser de CO2, os fracionados, né? Então, a associação desses ingredientes com esses protocolos, né, de tratamento estético, auxilia bastante, né? Claro que vai depender do
do procedimento, né? Por exemplo, vai depender do procedimento e do que eu preciso, né? Se eu quero tratar acne, se eu quero tratar rugas, se eu quero tratar flacidez, se é hiperpigmentação, se é poros, se é uma sensibilização da pele, né? E daí a gente vai ter que entender também quando que isso é aplicado. Por exemplo, eu não vou aplicar, não vou pedir para minha paciente aplicar um gel na testa que eu recém apliquei uma toxina botulínica, né? Então, ela não pode movimentar aquela região nos primeiros dias, né? Ela tem que ficar tranquila, não vai massagear. Então, o que que ela pode usar depois, né? Para melhorar esse aspecto dessa pele, para potencializar o efeito. O microagulhamento, a micropigmentação, tanto da sobrancelha quanto dos lábios, né? O que que a gente pode estar indicando? Que tipos de ativos, né? Aqui eu não vou estar indicando, por exemplo, um creme, um gel consistente, né? Tem que ser já um cosmético que tenha que seja mais fluido, né? E aqui é interessante também usar os ativos nano, né? Para você potencializar. Você já está fazendo uma abertura daquela pele, então vai potencializar ainda mais a penetração. E o ativo nano, ele vai trazer ainda todas essas vantagens, então eu vou ter um efeito bem melhor, né? Os peelings, no tratamento pré-peeling, no pós-peeling, na recuperação dessa pele, nas peles sensibilizadas. Então, a gente tem hoje uma gama de ingredientes nanotecnológicos que trazem, né, esses benefícios que eu comentei com vocês, né, e que isso tudo otimiza o tratamento, né, otimiza não só a questão do resultado, mas também por trazer cosméticos que são mais agradáveis para o usuário estar consumindo, né, tá passando. A gente mesmo, né, eu não vou comprar, se eu compro um creme que ele é pegajoso, eu dificilmente vou utilizar, ou se ele tem um cheiro ruim, né, se eu vejo que ele vai alterando a cor, que vai ficando com um cheiro ruim, com uma cor estranha, separa, né, eu já peguei produto que separou na minha mão. Então, assim, isso não é agradável. Daí, aí o paciente, né, o cliente, ele acaba que ele não continua o tratamento, não tem aderência e a gente não vai ter os resultados que a gente quer, né? E outra coisa que é bem importante, né, é como formular isso para os nossos pacientes, né? Então, tem produtos que você pode adquirir comercialmente, né, mas nós, tendo conhecimento dos ingredientes, das bases cosméticas, a gente consegue fazer produtos maravilhosos, né, dentro da prescrição para esse paciente, né, e está direcionando a necessidade desse paciente, porque cada paciente ele vai ter uma necessidade, né, o procedimento que eu faço em um paciente não é o mesmo que eu faço no outro, né, a resposta não é a mesma. E lembre, se você pegar uma pessoa que cuida da pele, né, e faz o procedimento, e você pega uma pessoa que não cuida da pele e faz um procedimento, os resultados, eles são totalmente diferentes, né? Então, a gente consegue, através dos procedimentos, retardar um processo de envelhecimento e melhorar, né, essa firmeza, né, essa estruturação da pele. Agora, a pele em si, né, tirando o peeling, que ele acaba melhorando muito, né, você tem dependendo do peeling que você faz, você tem realmente uma remoção bem significativa ali das camadas da pele. Os outros procedimentos, eles atuam muito mais a nível muscular, a nível de estimular colágeno, né? Mas aqui na superfície, onde principalmente a gente vai entrar com os cosméticos, aí não, né? Então, são tratamentos conjuntos para a gente garantir um resultado final bem interessante para o paciente, porque no final das contas, a gente está fornecendo, a gente está prestando um serviço, né, para o nosso paciente, para o nosso cliente, e ele quer o resultado, né? E a gente tem que ser honesto com ele também, não dá para prometer mundos e fundos, mas é uma parceria, né? A gente vai fazer esse procedimento, mas você vai utilizar isso aqui em casa, né? Senão o resultado não vai ser o mais adequado e não vai ser o mais possível, né, que seria. Além dos faciais, né? Os faciais são os principais, mas a gente tem ainda essa associação com procedimentos corporais, com capilares e também procedimentos hoje que são cada vez mais difundidos, né, o conhecimento nas áreas íntimas, né, tanto masculina quanto feminina. Então, para esses tratamentos, seja a aplicação de uma enzima corporal, né, uma enzima lipolítica, seja a aplicação de bioestimuladores corporal, né, fazer microagulhamento corporal, tratamento de manchas, enfim, né, tudo a gente consegue estar aplicando ativos que são nanotecnológicos, né, que vão trazer todos aqueles benefícios da tecnologia.
A mesma situação capilar, né? Fazer uma intradermoterapia, um microagulhamento, né? Aplicação de algum laser. Então, sempre a gente também consegue estar fazendo essa junção. E na área íntima, ainda mais, né? Pensando que é uma área super sensível. Então, eu com um ativo nano, eu consigo trabalhar numa concentração mais baixa, né? E tendo ainda uma ação superior. E também eu consigo modular essa questão da sensibilidade, né? E, claro, aqui a gente teve os principais tratamentos, né? Desde os peelings para clareamentos, preenchimentos, né? Os bioestimuladores também para essas regiões. Então, é bem interessante você ter esse casamento de protocolos cosméticos, né? Com esses procedimentos também. Alguns pontos a considerar, né? Então, tudo quer dizer que tudo deve ser encapsulado, né? Vamos sair por aí encapsulando tudo que tem direito. Não, né? Então, a gente tem que ter uma avaliação mais crítica do que a gente quer encapsular. Então, qual que é o problema? Né? Qual que é a solução que eu vou estar trazendo? Ah, é um ingrediente que se oxida, que é oxidável, é um ingrediente que é insolúvel, é um ingrediente que ele é utilizado normalmente em base aquosa e transparente, né? Uma tendência do mercado que tem que ser atendida. Então, a gente tem que pensar qual que é a dose efetiva dele, né? O que a gente consegue encapsular, qual que é o sistema que eu vou estar utilizando, qual que é a aplicação, né? Vai ser para a área íntima, vai ser facial, vai ser corporal, vai ser no cabelo, né? Qual que é a base cosmética que eu vou estar utilizando? Vai ser uma solução, vai ser, né, mais fluida, vai ser um gel, vai ser um sérum, vai ser um creme consistente, é uma máscara. Então, tudo isso a gente tem que estar pensando quando a gente vai formular um cosmético, né, tendo um ativo encapsulado. Vai ser uso profissional, uso home care, daí aqui a gente tem também uma margem de trabalho, né, principalmente em relação à concentração de ativos, né. Eu vou querer um ativo que é vegano, que é orgânico, que é halal, né. Então, tudo isso eu tenho que pensar também, não só na formulação do cosmético, quanto na formulação do meu ingrediente, porque é lá, né, quando eu for fazer minha nano, que eu tenho que selecionar esses ingredientes, eu tenho que ver, eu quero agora, né, e daqui para frente, cada vez mais vocês vão ver essa questão do halal, né, que são são produtos, né, que têm essa certificação halal, que são apropriados para a cultura muçulmana islâmica, né. Eu tenho que pensar nisso. Se vocês forem ver aqui no Brasil, não tem muitas opções, né, de cosméticos nesse sentido, mas é uma tendência cada vez maior se a gente for olhar a população de muçulmanos islâmicos que tem no mundo, né. Então, e é já a partir daí que eu tenho que pensar, né, o que eu tenho que usar para desenvolver esse produto, esse ativo? Quem que é o meu fornecedor? Ele tem certificação? Né? Então, tudo é uma cadeia que gira e tudo vai depender do meu cliente final e qual que é o meu objetivo com aquele produto. Então, são várias questões que eu tenho que estar pensando, tenho que estar considerando ali na minha etapa do desenvolvimento. Aí, falando, né, de cosméticos associados aos procedimentos, então, como eu falei para vocês, tem essa possibilidade, né, que é uma possibilidade maravilhosa para quem sabe prescrever, né, para quem tem esse conhecimento de ingredientes, de bases, né, para a gente estar adaptando e direcionando um tratamento personalizado de acordo com o meu paciente, de acordo com o tratamento que eu vou fazer nele. E, recentemente, né, a gente teve a Renova é uma das marcas aí bem conhecidas de preenchedores, principalmente, né, no mercado da estética, e a Renova veio, foi a primeira, né, a lançar essa questão de ter que é o Renova Care, né, que é toda essa linha que traz, então, também produtos, traz maquiagem, para estar utilizando, estar indicando para o paciente, né, que então, com essa visão um pouco mais tecnológica, né, com ingredientes, com ativos que contenham tecnologia. Então, é a primeira aí do mercado, né, que saiu com que fez esse link, né, então, produtos que a gente utiliza no âmbito profissional com produtos que a gente vai indicar para o nosso paciente utilizar em casa, tá? E quais que são, né, a principal tendência que a gente tem agora é a tendência dos cosméticos híbridos, né? O que é isso? São cosméticos que vão juntar tanto funcionalidade, tecnologia, tratamento e disfarce de imperfeições num cosmético só. E, se possível ainda, tudo isso atrelado à questão de ser verde, né?
de trazer essa questão de natureza, de utilizar ingredientes da natureza. Então, o que é isso, né? Então, são cosméticos que não é só um tratamento facial, um tratamento corporal, não é só uma maquiagem. Eu vou ter ali um ingrediente que tem uma funcionalidade, né, um produto funcional, que ele vai me trazer um efeito de mascarar imperfeições, vai trazer um efeito de tratamento cosmético e vai trazer um efeito de praticidade também, além de agregar uma tecnologia ali dentro. Isso aí é a grande tendência dos cosméticos, né? E a gente vai ver cada vez mais nos produtos no mercado, não só internacional, mas também aqui no Brasil. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês, né? São marcas, tem várias marcas internacionais, né? Mas também esse sérum, esse Glow Recipe, né? Que é bem legal, ele é um blush, só que é um blush que contém 3% de niacinamida, também tem os pigmentos que são revestidos com óleo de jojoba, e ainda ele tem extrato de melancia, centelha asiática e ácido hialurônico. Daí ainda é engraçado que eles têm um estudo clínico com esse blush. Então, na região que é aplicado o blush, né, o uso contínuo, eu tenho uma melhora daquela região da pele. Então, trazendo esses conceitos, como eu falei para vocês, é tratamento, é uma maquiagem e é totalmente funcional. Né, trazendo tecnologia ali de pigmentos revestidos também, né? O outro exemplo aqui nesse produto, né, que é para sobrancelha. Então, aqui é um gel de sobrancelha, que ele já pigmenta a sobrancelha, e ele também traz ativos, né, traz peptídeos ali, que proporcionam um crescimento, né, uma volumização ali da região das sobrancelhas. Então, para quem faz microagulhamento, né, micropigmentação, ou tem pouco pelinho ali, então já é um produto multifuncional híbrido que vai trazer esses efeitos. Os CC Creams, os DD Creams da vida, né, onde eu tenho proteção solar, eu tenho um SPF, um FPS, tenho ativos, né, que vão trazer um tratamento, um ácido hialurônico, uma vitamina C, a niacinamida que está super em alta, algum extrato controlador de oleosidade, né, um extrato de artemisia, por exemplo, além de trazer pigmentos, né, normalmente são pigmentos revestidos, que vão estar mascarando ali imperfeições, né, ainda também difusores ópticos, né, que reduzem a aparência das linhas finas. E também vemos essa questão nos produtos labiais, né, que vão trazer, agora é bem comum, né, os produtos que são, é um batom, mas tem uma textura de balme, né, ele descarrega uma pigmentação de batom, mas ele tem uma textura de balme, e junto ele já traz ativos que vão hidratar, vão fazer uma repitelização dos lábios, né, então, isso aí é tratamento de linhas finas dos lábios, então, isso aqui que são os cosméticos híbridos, onde eu vou ter eu vou agregar, né, então, é a cosmetologia, que vem com os ativos diferenciados, né, uns ativos tecnológicos, e até a base cosmética também tecnológica, né, com diferentes texturas, com diferentes acabamentos, e trazendo o tratamento e também a questão de redução de imperfeições. Bom, e o que é, então, a estética do futuro, né? Então, é o atendimento humanizado, né? Hoje, nessa era, né, da inteligência artificial, é você saber utilizar isso a teu favor, né? Ninguém gosta de um atendimento robotizado, né? Então, eu tenho na minha visão que a gente não vai perder espaço para a inteligência artificial nesse sentido, porque pessoas gostam de pessoas, né? Pessoas querem falar com pessoas, querem se tratar com pessoas. Então, priorizar esse atendimento humanizado, né? E aqui eu estou falando para vocês como futuros profissionais dessa área, né? Então, trabalhar com empatia, trabalhar com gentileza, né? Escutar, ser um bom ouvinte, né? Hoje em dia, as pessoas falam mais do que escutam. E o paciente, principalmente o teu cliente, ele está ali, ele quer falar. Às vezes é uma sessão de psicologia que ele quer ter contigo, né? Usar a tecnologia também a favor dos resultados, então priorizar ingredientes que vão trazer um diferencial, né, que vão trazer uma estabilidade melhor para o teu produto. Não são todos os ingredientes, obviamente, como eu falei para vocês, não é tudo que a gente tem nano, né, e nem precisa, mas você quer trabalhar dá o exemplo aí do ácido salicílico,
né? Para que tu vai trabalhar com a forma convencional que normalmente cristaliza, o cliente perde produto, fica irritado, tem que devolver, enfim, é uma função. Se você pode trabalhar com um produto que tem uma nanotecnologia, né, que é um produto estável e que vai estar entregando um resultado melhor com menos sensibilização, né? Menos é mais. Então, hoje na estética, vocês podem ver esse movimento, né? Então, teve um movimento que todo mundo queria colocar, agora todo mundo quer tirar, né? Porque é demais, né? Demais, e quando é demais, não faz bem. O próprio preenchimento, a gente não tem tanto tempo de estudo assim, né? Tanto tempo de acompanhamento desses materiais dentro do corpo humano, né? A gente tem um artigo que foi lançado, se eu não me engano, foi no ano passado, início do ano passado, que ele fez o acompanhamento de alguns pacientes, né? Fez através ali não me lembro se foi tomografia ou ressonância magnética, acho que foi ressonância, se eu não me engano. Fez o acompanhamento de alguns pacientes que aplicaram, né, por um tempo ácido hialurônico. E percebeu-se que, mesmo após o tempo que deveria ter reabsorvido esse material, o material continuava ali e ele estava se acumulando, né? Então, isso é muito comum, a gente vê em várias pessoas aí na rua que colocam, e aquilo ali fica produto em cima de produto, e a pessoa se transforma, né? E isso, a gente não sabe até que ponto vai causar algum malefício, e eu não estou falando só um malefício estético, né? Porque a pessoa pode ser que se goste dessa maneira, mas em termos da saúde mesmo, né? Um malefício para a saúde. Mas a tendência, que é que a gente está observando agora, é que menos é mais, e é só dar uma melhorada, né? De ninguém perder as suas características básicas, né? Mas melhorar aquilo que incomoda aquela pessoa de uma maneira sutil e trabalhar muito essa questão do home care, de produtos, né? De criar uma rotina de cuidados com a pele. Assistência profissional e tratamento multiprofissional, né? Então, de você realmente ser um ponto de referência para o teu paciente, para o teu cliente, de ele ter uma confiança em você, de você estar em comunicação com ele. Não é somente ele chegar no teu consultório, você fazer o atendimento e ele sair, e nunca mais, né? Então, é de você realmente acolher essa pessoa, né? Procurar entender como é que foi o atendimento, se ela está gostando dos resultados, né? E fazer, claro, uma busca desse cliente novamente, porque você quer que ele volte, que ele gaste contigo novamente, né? A gente tem que pensar também que ninguém está aqui, né, vivendo de ar. A gente precisa ter uma rotatividade no teu trabalho, né? A gente precisa viver. E o tratamento multiprofissional. Então, o teu cliente, né, se você puder estar inserido ou ter contatos novamente, né? Lembrem lá dos contatos. Um cliente veio fazer uma aplicação de enzimas. Tá com sobrepeso, já encaminha, né? Faz aí uma parceria com a nutricionista, ou você vê que o cliente tá com os parafusos a menos, encaminha para uma psicóloga, né? Faz um tratamento psicológico em conjunto. Então, a gente tem que ter esse leque de colegas, né? Multiprofissionais, porque a gente sempre precisa de alguém, né? Sempre precisa de uma receita, sempre precisa de trocar uma ideia, né? Fazer um acompanhamento desse paciente. Então, prezem por isso, né? Eu tenho um caso que é bem interessante. Eu tinha uma paciente minha, tenho ela, né? Ela faz bioestimulador e toxina. Isso que ela tem uma outra, uma comadre dela também trabalha nessa área. Ela falou comigo, ela disse, Thaís, essa vez eu vou fazer a toxina com ela, para não criar, né, inimizade e tal, né? Eu meio que vou me dividindo entre vocês para ninguém ficar chateado. Falei, beleza, não tem problema. Depois ela veio e dela falou para mim, ela disse, eu fiquei decepcionada. Por quê? Porque eu cheguei lá, ela disse, eu guardei, fiz a minha reserva financeira para fazer esse procedimento, né? Eu cheguei lá, ela nem olhou, isso que é conhecida, ela disse, ela nem olhou para minha cara, ela me sentou lá, demorou 5 minutos para me aplicar e tchau. Ela disse, eu nem pude desfrutar ali da recepção, de ter meu tempo ali, tomar meu chá, o meu café, de conversar, porque era isso que ela queria. Claro que ela queria um procedimento bem feito, mas ela queria atenção, ela queria todo o encantamento, né? Todo aquele processo ali do atendimento. Não quer simplesmente chegar lá, sentar e levar umas agulhadas e tchau. Então, tenham essa visão também, se coloquem no lugar da outra pessoa,
né? O que que tipo de atendimento vocês gostariam de ter, né, de um profissional? Então, sempre levar isso em consideração é super importante, né? Lembrando que a pessoa que está ali na tua frente, ela é uma pessoa que também tem problemas, né? Tanto pessoais, profissionais, que aquele momento ali custou muito para ela. E a gente tem que ter o discernimento de avaliar se também aquela pessoa pode fazer aquele tratamento ou não, né? Eu já fiz isso, uma vez eu disse para a paciente, olha, eu não consigo fazer o procedimento em ti, né? Eu claramente era uma pessoa psicologicamente instável, e no fim o meu acolhimento foi todo psicológico, né? Eu parei tudo que tinha que estava iniciando e sentei e vamos trabalhar o psicológico, né? E infelizmente eu disse para ela, olha, eu entendo toda a tua preparação, mas hoje eu não posso fazer esse procedimento em ti, né? E encaminhei ela para um psicólogo para ter. E tudo isso, claro, tem maneiras e maneiras de tu dizer, né? Não vai dizer para o paciente, ah, tu é muito doida, vai procurar um psicólogo, não é assim. Então, a gente tem que ter um trato com as pessoas, né? Uma maneira gentil e adequada de falar com eles. Mas nós, como profissionais da estética, a gente tem que ter essa percepção, né? Se o paciente, ele está apto a receber aquele procedimento ou não, né? E nesse momento a gente tem que deixar de lado a questão financeira, a gente tem que avaliar o que é melhor para o paciente, certo? Bom, gente, essa apresentação que eu preparei para hoje, eu nem sei se eu passei do horário, eu gosto de falar muito, mas, novamente, muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar aí sobre a minha trajetória profissional, né, sobre um pouquinho aí da nanotecnologia, da aplicação da estética, para onde que a gente tá indo. E, novamente, eu fico à disposição aí, quem tiver pergunta, quem quiser entender um pouquinho mais, também fica à vontade ali me seguir no Instagram. Tenho o compromisso esse ano de postar um pouco mais, porque a vida corrida às vezes não permite, mas, novamente, muito obrigado. E não esqueçam, né, que cada um tem uma trajetória, né? Por mais clichê que isso possa soar, os caminhos eles vão se abrindo conforme a gente vai andando, né? E às vezes a gente quer ir para um lado, quer tanto ir para um lado, e depois aparece outra oportunidade, tu muda o teu trajeto e você fica muito mais feliz nesse novo contexto de vida. Então é isso, sigam o caminho de vocês, não se comparem e no fim tudo dá certo. Muito obrigada. Obrigada, Thaisa, né? Sempre um prazer ouvi-la, né? Contadora de história, mas assim, né? Uma trajetória longa, formidável, né? Ouvir você e É que na formidável verdade eu tudo não sou isso, tão né? nova, né, Ruth? Já Na tenho aí uma verdade, idade. eu acho que assim, até resumo um pouquinho, gostei aqui do que a Anne escreveu aqui no chat, que ela disse que miramos na palestra de Nano e acertamos em uma aula magna com direito à consultoria, né? E eu acho que foi um pouco disso mesmo, né? De realmente, né? Então, não só a trajetória, né? Que é formidável, eu acho, sem o medo de empreender, sem o medo de pivotar, de buscar novos fazeres, quer dizer, né, você realmente transitou aí por várias áreas, mas sempre com foco, né, sempre com propósito, e eu acho que sempre que a gente se, né, coloca dessa forma, certamente tudo aquilo que a gente faz tem sucesso, né? Então, muito bom ouvi-la, né, eu acho que todos os colegas e que estão aqui, né, acompanhando. Temos algumas perguntas, bem poucas, mas assim, sempre, né, aqui muito mais dos parabéns mesmo e do agradecimento, né, por ter você aqui conosco hoje, né, nessa semana Lumine, é um grande prazer, né, ouvir nossos grandes sucessos aí, e realmente é um prazer imenso, né, tê-lo aqui. Então, acredito que, né, realmente que você deixa aí as sementes, né, para os nossos estudantes aqui realmente, né, olhar para o futuro como, né, realmente um futuro que ele tem várias possibilidades, né? São vários os caminhos, e realmente eu acho que basta buscar, né? E realmente tudo acontece, né? Então, pensar né, na Thaisa farmacêutica, mas que hoje é mulher de negócios, né? Então, isso é formidável. Mas, ao mesmo tempo, com todo embasamento científico, né? Que, quer dizer, você, na questão, na hora de realmente, eu acho que essa entrega ela é importante, né? Porque não é só mais alguém falando de vendas e negócio, mas alguém que tem conhecimento fazendo isso, né? Eu acho que esse é um grande diferencial. Então, realmente, né?
parabéns aí, né? E Obrigada. obrigada aí pela oportunidade de estar com você aqui durante Imagina, esse período, né? Então, muito bom. Então, pessoal, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer a Thaisa por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado uma trajetória e tanto conhecimento, né? A gente viu aqui, o pessoal gostou bastante também. Agradeço a professora Ruth também pela mediação. E gostaria também de informar que essa palestra ela vai ser disponibilizada posteriormente no YouTube. Os professores que transmitiram em sala de aula, né, podem estar me enviando a chamada aí dos alunos para a gente validar as horas. E também gostaria de convidar vocês tanto para a próxima palestra de amanhã, né, às 7 horas que eu deixei aqui no chat, mas também para visitar a página da Thaisa, né? A gente criou aqui no site. Ali tem algumas informações sobre ela, sobre a palestra, mas também tem as redes sociais ali. Então, convido vocês a seguirem ela e precisar entrar em contato também é o caminho. Isso, manda uma DM lá. Tá certo? Tá Muito certo. obrigada mais uma vez, tá? Sempre bom tê-los de volta. Eu que agradeço e o que precisar, estamos aí. Tá certo. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.